Olá, muito boa tarde. Estamos no início do mês de agosto. Vivemos dias em que o apelo das férias e de uma vida descontraída enfrenta também o sentimento de insegurança e a ameaça de um vírus que há meses nos altera os dias. Uma realidade que analisamos hoje com Artur Mourão, filósofo, investigador, um dos autores do livro Ressurgir, que tenta olhar atitudes para um tempo novo pós-pandemia. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Este livro, este Ressurgir, que tem esse título, é uma publicação editada pelas edições paulinas. Pergunto-lhe, é importante, ao fim e ao cabo, estes trambolhões que acontecem na história dos homens, para agitar consciências, para pôr em causa verdades que se tinham como absolutas, para que se comece algo de novo? Bem, era melhor não haver trambolhões destes, nem causados pela natureza, aqui neste caso, embora talvez também indiretamente pela ação humana, nem depois os terremotos que nascem da violência dos homens. Portanto, seria melhor. Mas, de facto, é inevitável na vida da natureza e na nossa história que tais coisas aconteçam. Por conseguinte, depois a atitude que devemos desenvolver e que muitas vezes não nos custa ou que muitas vezes nem sequer aprendemos é, de facto, encarar da melhor maneira possível e tornar estes acontecimentos, neste caso trágicos, produtivos, pelo menos do ponto de vista do conhecimento, até da espiritualidade e depois também da convivência. Mas essa lição é muito difícil. Não é a natureza que a causa em nós. Nós é que devemos desenvolver. Claro, é de forma agradável ou menos agradável. Quando olhamos o curso da história, percebemos que a humanidade dá assim, alguns passos mais significativos quando há algumas hecatombes, não é? Porque isso vem acordar as pessoas de uma certa letargia ou de uma certa forma rotineira de fazer as coisas. Parece-lhe que esta ocasião poderá ser realmente uma oportunidade, apesar de todo o dramatismo, e ninguém o está a negar, toda a carga de dificuldade e de sofrimento que está aí, mas acaba por ser a oportunidade de ensaiar algo diferente. Devia ser uma ocasião de aprendizagem, mas, como digo, esta aprendizagem não resulta só pelo tsunami dos acontecimentos. A aprendizagem também tem de nascer de dentro. Claro que não vai nascer de dentro em todos ao mesmo tempo, nós somos seres sociais, coletivos, somos seres sociais, muito gregários, mas é possível que em muitas consciências comece a surgir alguma coisa, mas implica de facto uma tomada de posição interior e uma viragem também, no fundo, não só filosófica, espiritual, cognitiva, mas no sentido humana, do ponto de vista integral. Mas estamos a dizer, é muito difícil. Podemos não aprender, mas muita gente vai aprender. Agora, este livro, o Ressurgir, no qual escreve alguns artigos, é uma tentativa, digamos, de perspectivar possibilidades de caminho daqui para a frente. O que é que esta equipa, digamos assim, procurou com esta publicação? Por um lado é tentar entender esta tragédia que nos envolve, tentar entendê-la, porque temos de entendê-la, e há vários planos, e vemos, por exemplo, que os cientistas estão a desenvolver, de facto, uma atividade extraordinária. Por outro lado, é tentar dar sentido. Claro que a absurdidade da situação muitas vezes põe em causa precisamente o sentido da nossa existência, da nossa vida e disto tudo. E para quem é crente, então ainda mais complicado. Neste caso, ser ateu, de certa maneira, é mais simples, não é? Para um crente é mais difícil. Mas estão a dizer, é de facto uma ocasião para nos interrogarmos e, portanto, foi para fazermos sentido, não é dar respostas porque nós temos, mas digamos, como grupo e como convite, tentar esboçar respostas ou pelo menos iniciar a formação de algumas atitudes que sejam construtivas e que dependam e que sejam inspiradas pela inteligência. Aquela inteligência que nós temos e que devemos desenvolver.
A busca de sentido, podemos dizer que é o grande graal, digamos assim, que se procura. É necessário realmente perceber o sentido e isso facilita muito a vida às pessoas. Tantas vezes as pessoas ficam um bocadinho dispersas, não é? Entre a pluralidade de horizontes que querem seguir, não é? Perceber um sentido na vida ajuda muito. O sentido é algo a que não podemos fugir. Se nós tivéssemos uma inteligência puramente animal, uma inteligência, digamos, de felino ou de canina, bem, aí não haveria grande problema. Certamente também o mundo misterioso dos animais, o mundo dos animais também é misterioso. Mas o nosso tipo de inteligência, que é uma inteligência plural e ao mesmo tempo é uma inteligência global, tende para a globalidade, tende para o todo, não pode evitar a questão do sentido. Simplesmente esse sentido global nós não o temos. É apenas um convite, é uma espécie de oceano Pacífico onde podemos remar, mas não o conhecemos. Depois temos aqueles sentidos pequenos que atribuímos àquilo que fazemos, aos nossos amores, às nossas ações, ao nosso trabalho, aos nossos laços e relações, mas esses são sentidos parcelares. Agora, esses sentidos parcelares precisam depois de um horizonte último que os engloba todos, numa espécie de sinfonia de sentido. Mas, claro, essa sinfonia de sentido nós não a temos feita, nem possivelmente a sabemos compor, mas não devemos desanimar dela. E, de qualquer forma, a nossa inteligência, esta inteligência que temos, como disse São Tomás de Aquino, está feita para o ilimitado, é para o todo. Eu agora faço aqui uma comparação. Quando olhamos para uma pessoa, se nos fixássemos só no dedo polegar, até pode ser feio. Temos que olhar para a totalidade da pessoa. Portanto, os sentidos parcelares que nós temos, por exemplo, o sentido que atribuímos a esta ação agora aqui, devemos enquadrá-lo num sentido muito mais amplo. Mas esse sentido mais amplo não vamos buscá-lo à ciência, nem à técnica, vamos mais talvez problematizá-lo e levantá-lo na questão com a filosofia, ou então com a espiritualidade, ou então para quem é crente com a sua fé. Né? Mas é um sentido que não se possui, é um sentido que nos desafia, que nos incita, que nos convida e que não podemos impor a ninguém. Dá uma sensação que por vezes vivemos um bocadinho fechados, condicionados nos nossos sentidos parcelares. E não conseguimos subir acima do muro, olhar mais longe e perceber o sentido mais vasto. Essa é a tentação maior que nós temos. É a tentação maior que temos e a que não resistimos. É absolutizar sentidos parcelares. Mas quando isso acontece, bem, nasce uma espécie de obesidade espiritual e intelectual que deforma tudo. Mas, de facto, a tentação maior é essa. E, geralmente, quando absolutizamos um sentido parcelar, por exemplo, a busca do prazer, por exemplo, que é fundamental, o prazer é um bem. Mas, agora, quando o absolutizamos, digamos, ficamos cegos para tudo mais. E nesse sentido, deformamos-nos. Portanto, empobrece. Temos de encarar, temos de incrustar esses sentidos parcelares nessa busca do horizonte mais amplo que nos convida e que, no fundo, é o único que dá visão e luz à nossa vida mortal e ilimitada. Esta alteração da ordem pública, da ordem pessoal, digamos, disputada por este vírus, digamos que deu outra nitidez a conceitos como o efêmero, o passageiro, coisas que eram realidades um tanto ou quanto abstratas. Percebemos agora que, afinal, aquilo que perdura é sempre muito mais relativo. E isto mostrou-nos realmente as coisas que passam e as coisas que se alteram com outra nitidez, porque mudou muita coisa. Muitas pessoas, certezas que tinham e seguranças que possuíam, deixaram de ser seguras quase da noite para o dia, não é? Bem, isso acontece. Acontece porque nós tendemos, de facto, a dar importância àquilo que é mais imediato. Né? Nós somos seres biológicos, portanto temos necessidades, umas naturais, outras secundárias. Muitas vezes as secundárias são mais fortes do que as primárias e geralmente a nossa vida se anda toda à volta da satisfação destas necessidades.
Portanto, nós somos levados, de facto, a esquecer muitas vezes aquilo que é fundamental, como, por exemplo, o significado das relações humanas, o afeto, o amor, a liberdade, a justiça, etc. Porque nos deixamos obsessionar com essas necessidades que têm sentido, mas que, de facto, muitas vezes nos podem diminuir a nossa humanidade. É natural que um choque como este, digamos, abale as pessoas e, portanto, muitas ponham em causa posições que antes tinham e que se sintam desafiadas agora a enveredar por caminhos novos. Coletivamente, não sei se isso vai acontecer, porque o peso da cultura, o peso desta civilização, do lazer, do consumo, é tão forte, digamos, a inércia que ela criou ainda é tão arrastadora que não sei se como um todo, nós conseguiremos, de facto, descobrir um caminho absolutamente novo. Não sei. Mas, apesar de tudo, já se provou o sabor de outras realidades, porque o estar em casa, o estar mais tempo com a família, o experimentar, se calhar, algum silêncio, alguma introspeção, as pessoas nestes dias, nesta experiência, contactaram com realidades, se calhar, para as quais estavam pouco habituadas. E isso já lhes criou lá alguma memória de algo diferente e poderá ser mais, frutificar mais para o futuro. Bem, em algumas sim, em todas não. De facto, esta situação criada pelo vírus obriga-nos a encarar riquezas que tínhamos esquecido. O valor do silêncio, não é? O valor de uma certa solidão. Nem toda a solidão é boa. Há más solidões e há uma ótima solidão, que é saber estar consigo, e uma solidão habitada e intimamente sonora. Mas isso é outro problema. Por outro lado, os vínculos familiares, em muitas famílias, fortificaram-se. Noutras, pioraram. Porque essa situação do vírus, digamos, é ambígua, como todas as situações humanas. Portanto, também a violência possivelmente também cresceu. Há divórcios que ainda não aconteceram, mas vão acontecer, tudo por causa desta situação tremendamente ambígua e que nos obriga a tomar posições perante a qual nem todos estão propriamente assim industriados no sentido mais positivo. E acha que esta experiência de repentinamente nos sentirmos mais desprotegidos, logo frágeis, vulneráveis, estimula também a solidariedade, a noção que eu tenho do outro e a necessidade ou a importância que ele tem para mim e que eu tenho para ele? Digamos, o ser humano, nós às vezes tendemos a pensar muito mal do ser humano. Também não devemos idealizá-lo. Eu acho que, nesse sentido, o olhar cristão é um olhar realista. Por um lado, olha para o ser humano, digamos, no qual também está a raiz do mal. Mas, por outro lado, digamos, ele também tem a aspiração ilimitada ao bem. Por outro lado, no ser humano acho que predomina mais o bem do que o mal. E numa situação destas, a solidariedade tende a levar a melhor sobre a não solidariedade. Vimos que o vírus, até certo ponto, diminuiu a criminalidade efetiva, não diminuiu a criminalidade intencional. Essa sempre lá esteve. E nós vimos que quando o desconfinamento começou, também logo a criminalidade começou a ressurgir igualmente. Mas, de qualquer forma, eu acho que, de facto, nós, tendencialmente, do ponto de vista humano profundo, somos mais solidários do que o contrário. E, por outro lado, depois pode haver a visão espiritual, religiosa, um humanismo profundo, digamos, pode inspirar, então, como tendo inspirado, uma onda de solidariedade. É outra realidade muito presente, infelizmente muito presente, a questão da morte. Apresentou-se numérica, não é? Em grandes números e continua a apresentar-se. De alguma forma, a morte era uma realidade um tanto ou quanto abstrata na vida das pessoas e agora parece-lhe mais presente, mais nítida? Bem, há um filósofo, Max Scherer, que diz que o ser humano, desde a mais tenra idade, tem a intuição da morte. Digamos, nós como seres vivos e esses seres vivos humanos temos
Bem, intuímos a morte, a possibilidade da morte. E nesse sentido somos diferentes dos outros animais. Todos os outros animais que são nossos irmãos, falando a São Francisco, não é? Mas de qualquer forma, nós também tendemos a esquecer a morte, a relegá-la para o lado. A nossa cultura, que não é uma cultura, de facto, esplendorosa no sentido exterior, e depois ruidosa, o ruído invade-nos por todos os lados, e depois também mesmo depois é uma cultura, digamos, virada para o lucro, para o gozo, etc., leva-nos a esquecer a morte e a recalcá-la. Esta tragédia do vírus, de repente, põe perante nós a contabilidade da morte, todos os dias. E nós sabemos, todos os dias estamos curiosos para saber quantos mortos houve e por aí fora. É uma preocupação que nós temos, isso, que todos nós temos. Ora, isso não acontecia. Mas, por outro lado, é preciso lembrar o que diz, por exemplo, Santo Agostinho, que o ser humano caminha com a sua morte. Há um grande poeta que é Rilke que também diz: a morte vai amadurecendo em nós como um fruto. Portanto, caminhamos com a morte. Ela está em nós já, não é? Como há um poema medieval que diz: quando nascemos começamos a morrer. Não é? E, portanto, o pensamento de Agostinho, de facto, também é fundamental. Cada ser humano caminha com a sua morte. Ela já lá está, de certa maneira. E depois também, ele também diz: o ser humano está projetado e arrojado à morte. Ora, se nós nunca esquecêssemos isso, de facto, talvez a nossa vida tivesse mais sabedoria. Vejam que este pensamento de pensar na morte não elimina a alegria. Não elimina. Ter a morte presente na vida não é algo tétrico. Não. Digamos, é uma baliza importante. Não, eu até costumo dizer assim, de brincar, bem, ao fim e ao cabo, temos de morrer. Devíamos aprender a morrer como se a morte fosse um ato de caridade. Deixar espaço para outros. Bem, portanto, se nunca morrêssemos, os filhos nunca podiam herdar. E por aí fora, portanto, é preciso, a morte obriga-nos a dar espaço aos outros. E então podemos encará-lo como uma espécie de um ato de caridade último e radical. Não sei, isto claro. Eu a brincar, naturalmente. Estamos no início de um mês que tradicionalmente é dedicado às férias, embora desta vez as férias, se calhar para muitos antecipar, já estiveram. As empresas provavelmente orientaram as paragens também a coincidir com os confinamentos. Em todo o caso, agosto é um mês de paragem, é um mês de alteração de rotina. A alteração da rotina começou mais cedo, quando foi decretado o estado pandémico. É importante, digamos, seja por um vírus, no caso agora das férias, é importante a paragem, a alteração da rotina para dar espaço a outras realidades? Nós precisamos... Aqui eu lembro um pensamento de São Tomás. São Tomás é um teólogo medieval, o autor da Suma Teologia. Ele diz o que ele chama o lúdico, de onde vem a palavra lúdico, o jogo, ou seja, o divertimento, é uma necessidade do ser humano. E eu lembro-me que na página lá na Suma Teologia ele faz uma alusão a uma história que se conta do apóstolo São João. Houve um discípulo de São João que se escandalizou por ver alguns a brincar. E depois esse discípulo queixou-se a São João. E depois o apóstolo São João disse-lhe assim: tu já, quando pegas num arco, quando esticas demasiado o arco, o que é que acontece? Rebenta. Portanto, não podemos puxar demasiado pelo trabalho, pelo esforço. A vida não é só trabalho, a vida é jogo, é diversão, é divertimento. E, portanto, nós precisamos de parar a rotina, ou mudar de rotina momentaneamente, e inventar a dimensão do jogo, da contemplação, da poesia, do convívio. Isso é fundamental para nós. E, no fundo, já dizia Aristóteles, é um trocadilho que ele faz em grego, mas que dizia: nós trabalhamos para termos ócio. E, no fundo, nós estamos sempre a pensar no fim de semana. e esta paragem também pode ser aproveitada. Este ludos também pode ser a aquisição de cultura, de outras realidades, estar aberto e desperto para assimilar outras coisas que habitualmente a rotina dos dias não nos deixa tempo, não é? Aqui podemos olhar para as artes como ludos. As artes Exato. são todas ludos, mas é um jogo sério. É um jogo que ilumina a nossa vida. Nós precisamos das artes, da música, da poesia, da arquitetura e por aí fora. Porque são formas de pensamento
que estruturam e iluminam a nossa existência e a realidade onde vivemos. Mas pertence à dimensão do jogo, daquilo que na nossa cultura é mais o inútil. Ao fim e ao cabo, portanto, o útil só tem sentido se nós estivermos a pensar no inútil. Ou seja, no jogo, na diversão, no convívio de uns com outros, não é? Portanto, porque isso é o fundamental. Para um cristão é a imagem do paraíso, digamos assim. Ajuda-nos de alguma forma na busca do sentido não parcelar. Portanto, isso quer dizer, para um cristão o sentido é um sentido jocoso, é um sentido jubiloso. Digamos, tem graça que num dos artigos lá utilizou o verbo sabatizar, que eu nunca tinha ouvido, mas ao ler Santo Agostinho lá descobriu o verbo sabatizar, e depois fui ver ao dicionário português, também lá está, sabatizar, sabatear. Portanto, nós vivemos sempre a pensar no sábado, e de facto a nossa vida, no fundo, deve ter só em vista o sabatizar, que é precisamente a alegria, a convivência, a festa. O trabalho é necessário, mas não devemos ser ergoólicos, excessivamente ergoólicos, ou seja, a mania do trabalho. É um otimista por natureza? Não, procuro ser realista. Optimista assim, digamos, superficial, não. Eu dou valor à alegria, dou valor à esperança, mas procuro ser realista relativamente à vida humana e relativamente também a mim próprio. Ser realista. Portanto, saber que o negativo existe. Por outro lado, devemos aprender a viver com o negativo e, como estudo filosofia, lembro de Hegel que há o trabalho do negativo. A nossa atitude perante o negativo pode gerar o positivo. E, portanto, como a situação atual é negativa, nós podemos aprender, como já vimos aqui, a solidariedade e a atenção aos outros e por aí adiante. Muito bem, Artur Mourão, muito obrigado por ter partilhado esta sabedoria, digamos, e nos ter despertado para realidades que são realmente cruciais e importantes. No final, recordo que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, que é emitida na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Se for o caso, também umas ótimas férias.